Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nessa aula, eu vou mostrar para você como se encontram os ângulos formados entre os ponteiros de um relógio. Ângulos formados pelos ponteiros de um relógio. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Um ponteiro grande, o ponteiro dos minutos, ao passar de 1 hora, ele dá uma volta completa, né? Ele sai daqui do número 12, ele dá a volta completa e para aqui novamente. Então, ele dá um giro de 360 graus quando se passa 1 hora. Agora, vamos pensar no ponteiro que marca as horas. O ponteiro que marca as horas, ao longo de 1 hora, enquanto o ponteiro grande dá uma volta completa, o ponteiro pequeno, ele dá uma voltinha pequenininha, né? Ele sai de um número e para no número seguinte. Então, ele percorre apenas a distância entre um número e outro aqui no relógio. Por isso, eu coloquei aqui embaixo que uma volta completa do ponteiro grande corresponde ao movimento de 1/12 do ponteiro pequeno. Por que 1/12? Porque o relógio tem 12 divisões. E aí, quando se passa 1 hora, o ponteiro pequeno ele percorre apenas um pedacinho dessas 12 divisões. Agora, vamos pensar o seguinte. Para entendermos qual é o ângulo formado pelos dois ponteiros de um relógio, independente aí do horário que o relógio está marcando, nós temos que saber quantos graus existe entre cada número desse, tá? Entre 1 e o 2, entre o 2 e o 3, considerando que a distância entre um número e outro é a mesma. Bom, se uma volta inteira tem 360 graus, como que eu vou descobrir quantos graus tem entre um número e outro? Se ele possui 12 divisões iguais, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir 360 graus por 12, porque os 360 graus se dividem nesses 12 espacinhos aqui. E 360 dividido por 12 é igual a 30 graus. Então, em cada divisão do relógio entre um número e outro, existem 30 graus, equivale a um ângulo de 30 graus. A partir dessa informação, que nunca vai mudar, nós vamos começar a calcular o ângulo formado entre os ponteiros em diferentes horários. Vamos ver aqui, qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca, letra A, 9 horas. Então, eu vou desenhar aqui os ponteiros, né? Quando ele marca 9 horas, o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 9. Olha só, se existem 30 graus entre um número e outro, qual é o ângulo formado aqui, ó, o menor ângulo formado, que foi a pergunta, o menor ângulo formado pelos ponteiros, porque na verdade os ponteiros formam dois ângulos. Geralmente, ou são os dois iguais, se fosse marcado 6 horas, como essa letra B aqui vai mostrar, ou 18 horas, ou ele marca um ângulo menor e um maior. Então, é importante você observar no enunciado da questão se a questão está pedindo que você dê o ângulo menor ou o ângulo maior. Então, aqui, se eu tenho 3 divisões aqui, ó, entre o 9 e o 12, que corresponde a essa abertura, a esse ângulo, e cada divisão dessa possui 30 graus, logo esse ângulo será de 90 graus. Por que 90? Porque é 30 mais 30 mais 30, né? Ele corresponde a essa medida de 90 graus. Agora vamos ver na letra B, às 18 horas. Às 18 horas, o ponteiro grande ele vai estar apontando para o 12 e o ponteiro pequeno vai estar apontando exatamente para o 6, certinho para o 6. Então, aqui, olha, tanto faz eu marcar esse ângulo ou esse. Por quê? Porque os dois são iguais. E aqui tá bem visível, né? Que equivale a metade de uma volta. Se uma volta completa de ângulo corresponde a 360 graus, metade de uma volta vai corresponder a metade de 360, que é 180.
Mas eu posso comprovar isso pelas divisões que existem aqui, ó, pelos espaços que existem do 12 até o 6. São 6 espaços, cada um com 30 graus. 30 vezes 6 dá 180 graus. Então, dessas duas maneiras aí, eu chego à resposta do ângulo formado às 18 horas. Letra C, 14 horas. 14 horas, o ponteiro grande vai estar apontando para o 12 e o ponteiro pequeno para o 2. Aqui está marcando as 14 horas. E o menor ângulo formado é esse ângulo aqui. Quantos espaços existem, né? Entre os números aqui correspondentes a 14 horas? São 2 espacinhos de 30 graus cada um. Logo, eu sei que esse ângulo mede 60 graus. Então, às 14 horas, o menor ângulo formado é de 60 graus. Vamos para a letra D. Na letra D é um pouquinho diferente, porque quando o relógio marca a hora certa, o ponteiro pequeno ele fica exatamente apontado para o número que representa aquela hora. Mas quando a hora já está passando, né, ela não está naquela hora exata, como 4 horas em ponto, 5 horas em ponto, quando ela começa a passar, quando os minutos começam a correr, o ponteiro pequeno, ele também vai girando lentamente de forma proporcional ao ponteiro grande, para que ele dê aquele giro de 30 graus ao longo de 1 hora. Então, vamos pensar o seguinte, às 3h30, eu sei que o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, vai estar apontando para o 6, que corresponde a 30 minutos. E às 3 horas, ele não vai estar certinho virado para o 3, né? Ele estaria apontando para o 3 se fosse 3 horas, exatamente 3 horas. Mas só que 30 minutos já se passaram. O relógio está andando para ir para as 4 horas. Então, esse ponteiro, ele já andou um pouquinho também. Andou quanto? Se o ponteiro grande fez a metade do seu percurso correspondente a 1 hora, o ponteiro pequeno também fez a metade do seu percurso correspondente a 1 hora. Por isso a importância de eu ter mostrado lá no início da aula que o ponteiro pequeno, ele percorre 30 graus em 1 hora. Então, em meia hora, ele vai percorrer a metade disso. Então, ele vai percorrer 15 graus. O que sobrou aqui? Então, ele está apontando aqui, ó, para esse ponto, a metade entre o 3 e o 4. Então, sobram aqui 15 graus. Esse ângulo corresponde a esses 15 graus, mais esses 30 daqui, mais esses 30 daqui. Então, são 60, 75 graus. Por isso, tá? Porque se o ponteiro dos minutos fez a metade do percurso, o ponteiro das horas também fez a metade do percurso. Então, esses 15 aqui, eles já não estão incluídos nesse ângulo. Vamos resolver agora a letra E, que é 10 horas e 10 minutos. Vamos colocar primeiro o ponteiro grande apontado para o 10. 10 minutos, que no caso é o número 2, né? Quando se passam 10 minutos, o ponteiro dos minutos está apontando para o 2. E o ponteiro das horas deveria estar apontado para o 10, mas ele já andou um pouquinho. Por quê? Porque o ponteiro dos minutos também já percorreu uma parte do percurso. Mas como que eu vou saber? Vamos lá. Essa parte aqui, que é a parte que o ponteiro dos minutos percorreu, equivale a quanto da volta completa? Equivale a 1/6 da volta. 10 minutos equivale a 1/6 da volta, né? Por quê? Porque a volta tem 60 minutos. Então, 10 minutos são 10 60avos. E 10 60avos é a mesma coisa que 1/6. Então, o ponteiro grande, ele andou 1/6 da volta. Com essa informação, eu sei que o ponteiro pequeno também vai ter feito 1/6 do caminho que ele percorre.
E o caminho que ele percorre não equivale a 30 graus? O caminho que ele percorre em 1 hora? Como que eu vou saber quanto é 1/6 de 30 graus? Aí a fração de um número. Como que eu calculo a fração de um número? Para você que tem dificuldade, não sabe encontrar a fração de um número, também temos um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Vou deixar aqui o link na descrição e o card aqui na tela para você poder acessar. 1/6 de 30 é a mesma coisa que 5 graus, porque eu divido aqui, ó, 30 dividido por 6, que dá 5, e 5 vezes 1, que dá 5. Então, são 5 graus. Significa que esse ponteiro, ele já percorreu o caminho dele, 5 graus ficaram para trás. Então, desse caminho que ele ainda vai percorrer até chegar às 11 horas, se isso tudo aqui vale 30, já se passaram 5 graus, então esse pedacinho que falta é de 25 graus, tá? Agora vamos terminar de calcular. Aqui são 30, aqui também 30 e aqui também 30. Então, esse ângulo corresponde a 30, 60, 90, 90 com 25, 115. Então, esse ângulo possui medida de 115 graus, porque eu já não considerei esses 5 graus que o ponteiro percorreu. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!